Sim, hamsters pegam coronavírus. Mas ao contrário do que muitos estão pensando, isso não é uma novidade. Não é uma coisa que acabou de ser descoberta. Desde 2020, hamsters têm sido usados em estudos relacionados ao SARS-CoV-2, o vírus que causa a Covid-19. Isso porque eles, assim como nós, podem ser acometidos por essa doença. E puderam ser usados para modelo para estudar a evolução da doença, possíveis tratamentos, a eficácia de equipamentos de proteção na prevenção contra a virose. Eles foram até mesmo usados em pesquisas relacionadas às vacinas. Mas o que tem causado muita preocupação, o que fez com que esse assunto entrasse em destaque nas últimas semanas, foi a decisão que a Secretaria de Saúde de Hong Kong tomou de sacrificar cerca de 2.000 hamsters. Tudo isso tem gerado uma grande polêmica no mundo e deixado as pessoas muito confusas, sem entender o que está acontecendo. Então eu decidi vir aqui para explicar isso tudo para vocês. Então, se esse é um assunto de interesse pra você, se você gosta desse tipo de assunto, se você tem um hamster, deixa o like aqui embaixo pra apoiar meu conteúdo e se inscreve aqui no canal. Foi detectado um caso de Covid-19, especificamente da variante Delta, em Hong Kong, e isso assustou as autoridades, já que há mais de 3 meses não eram detectados casos dessa variante na ilha. Então, com o objetivo de encontrar a fonte da infecção, o governo começou uma investigação para procurar pelos possíveis pontos de contaminação. E como a pessoa que testou positivo para a variante Delta trabalhava em um pet shop, se iniciou a testagem em animais. Mais de 170 animais foram testados, incluindo hamsters, coelhos e chinchilas, mas apenas 11 hamsters testaram positivo para a Covid-19. Depois disso, outros 2 funcionários desse mesmo pet shop também testaram positivo. Desde então, as vendas e as importações de todos os roedores foram interrompidas e as autoridades decidiram abater os hamsters comprados depois do dia 22 de dezembro, o dia em que chegou uma leva de animais vinda da Holanda. O governo começou uma campanha para encorajar as pessoas que tivessem adquirido seus hamsters depois do dia 22 de dezembro a entregá-los às autoridades para que eles pudessem ser sacrificados. Segundo a própria secretária de saúde de Hong Kong, as autoridades tomaram essa decisão por precaução, para evitar que mutações aconteçam nas transmissões entre os animais, infectando humanos, e que isso possa vir a se espalhar pela China continental e pelo mundo, causando mais um surto descontrolado. A decisão por abater os animais veio, segundo eles, por não ser possível manter os animais em quarentena, isolados. E vale lembrar que a decisão por sacrificar os animais foi tomada, apesar de não haver evidências que levem a acreditar que hamsters possam transmitir Covid para humanos. Agora que vocês já sabem o que aconteceu em Hong Kong, vamos conversar um pouquinho melhor sobre isso. Hamsters podem sim sofrer com a transmissão de Covid de humano para animal. Mas ao contrário do que muitas pessoas pensam, eles não são os únicos que podem sofrer com isso. Desde que a pandemia da Covid-19 começou, foi detectada a transmissão de humano para vários animais. Alguns exemplos são cachorros, gatos, camundongos, furões, cervos, primatas não humanos, e a lista continua. São muitas espécies de animais. Enfim, isso não é uma coisa exclusiva dos hamsters. Em zoológicos, já foram identificados vários casos de animais que contraíram a Covid-19 transmitida de funcionários. Um dos casos que ficou mais famoso foi o de leopardos das neves, que morreram de complicações da doença em um zoológico nos Estados Unidos, no final do ano passado, em novembro de 2021. A suscetibilidade das espécies é diferente de variante para variante. Os ratos, por exemplo, não eram acometidos pelo SARS-CoV original. Já a variante beta pode ser transmitida para eles e entre eles. Com o surgimento de novas variantes, a Covid-19 tem cada vez mais se diversificado. Cada variante nova tem características novas e, possivelmente, novas possibilidades de hospedeiros. E cada espécie nova sendo infectada é uma surpresa. 2 hienas que foram infectadas em um zoológico nos Estados Unidos apresentaram sintomas leves e se recuperaram completamente. E esse é o caso da maior parte dos animais que a gente viu até agora. Mas isso não é regra, como a gente pôde testemunhar com os leopardos das neves, que sofreram casos graves e faleceram dessa mesma doença. Outro grande exemplo onde a Covid-19 levou animais à morte foi no caso dos visons, ou minks, se você preferir. A Covid-19 se mostrou uma doença muito letal para esses animais, e milhares de visões morreram de Covid no mundo todo. A partir desse caso, esse tipo de transmissão ganhou o apelido de zoonose reversa, já que éramos nós, os humanos, que estávamos espalhando as doenças para os outros animais. No caso dos visons especificamente, foi detectada a transmissão de animal para humano, ou seja,
seja, os visões poderiam passar a Covid para as pessoas. E isso levou ao abate de mais de 17 milhões de visões no mundo. Eu sei que isso soa muito cruel, mas existe uma explicação científica por trás disso. Não que a explicação torne tudo isso menos cruel, continua sendo muito triste, mas pelo menos existe uma explicação. E para começar a entender, a primeira coisa que você tem que saber é como surgem novas variantes de um vírus. A cada vez que um vírus se replica, ele pode sofrer pequenas alterações, e é dessas pequenas alterações que pode vir a surgir uma nova variante. A notícia ruim é que isso acontece praticamente o tempo inteiro quando um vírus está infectando um ser vivo. A notícia boa é que os vírus não são capazes de se replicarem sozinhos. Eles precisam estar dentro de um hospedeiro para isso, parasitando algum ser vivo, senão eles não conseguem se replicar. Então, quanto mais um vírus é transmitido, maior é a chance de surgirem novas variantes. E, quando a gente vai criando estratégias para evitar a transmissão de um vírus, elas funcionam não apenas para evitar que novos indivíduos fiquem doentes, mas elas também funcionam para evitar que novas variantes surjam. Por isso que as máscaras e as vacinas funcionam melhor se todo mundo cooperar. Elas não servem só como proteção pessoal, elas servem principalmente como uma proteção coletiva. Quando você usa máscara e se vacina, você não tá só se protegendo, você tá protegendo as outras pessoas também. Mas quando acontece de um vírus passar a acometer animais, fica muito mais difícil de controlar a transmissão entre eles. Lá nos Estados Unidos, cervos foram infectados com coronavírus e o vírus está circulando de maneira completamente descontrolada entre eles. Por agora, ao que tudo indica, o vírus não passa dos cervos para os humanos. Mas imagina se disso surge uma nova variante que possa ser transmitida para a gente. Quem transmitiu esse vírus para esses animais e causou tudo isso? Os humanos. No caso dos visons, eles são criados para o mercado de pele. Sim, tem gente que tem coragem de fazer casaco de pele com esse bichinho. Esses animais são reproduzidos e criados de maneira completamente aglomerada. Então é praticamente impossível frear a transmissão de um vírus entre os animais, o que resultou numa circulação completamente descontrolada do vírus entre os visons, uma vez que eles foram infectados. E quando se descobriu que o vírus não apenas estava passando de humano para vison e entre os visons, mas também estava acontecendo o contrário, o vírus passou a ter também a capacidade de passar do vison para o humano, aconteceu a decisão por abater aquele número imensurável de animais. Isso porque nesse cenário, a probabilidade de surgir uma nova variante passou a ser muito mais ameaçadora. E é muito triste pensar que se esses animais não tivessem sendo criados dessa maneira, para virar casaco de pele, nada disso teria acontecido. Infelizmente, essa estratégia de abater animais para controlar surtos ou possíveis surtos de doenças não é uma coisa que acontece só com a Covid e não é nem de hoje. Isso acontece há muito tempo. No ano 2000, cerca de 1 milhão de porcos foram abatidos na tentativa de controlar o surto do Nipah vírus lá na Malásia. Milhares de galinhas são mortas praticamente todo ano para controlar surtos locais de gripe aviária e evitar que eles deixem de ser locais e passem a ser um problema maior. Enfim, é uma tristeza, mas é uma das estratégias mais usadas para controlar esses surtos e evitar que eles venham a se tornar problemas de maiores proporções. Mas no caso específico dos hamsters, muita gente tem falado sobre como foi uma decisão precipitada, sobre como foi antiético abater toda uma leva de animais vinda da Holanda, mais de 2.000 animais, apesar de apenas 11 hamsters terem testado positivo. Sobre como o humano acha que a vida dos outros animais vale menos do que a vida humana, sobre o fato de que não tem nenhuma evidência de que o vírus possa ser transmitido de hamsters para pessoas, muito pelo contrário, e realmente é muito difícil de olhar para isso e aprovar, achar que uma coisa dessa tá certa. E muito provavelmente, se isso tivesse acontecido em outro lugar, esses animais não estariam sendo abatidos. Mas desde o começo da pandemia, a China adotou o que foi denominado de política Covid-0, que coloca cidades inteiras em lockdown se apenas um caso de Covid for detectado, por exemplo. E isso certamente está muito relacionado com a postura que eles tomaram perante os hamsters contaminados, ou possivelmente contaminados. E, inclusive, não é a primeira vez que acontece o abate de animais domésticos por esse mesmo motivo. Já foram sacrificados gatos domésticos na China mesmo, porque testaram positivo para Covid-19. Nos Estados Unidos, já foi abatido um cachorro pelo mesmo motivo. E, bom, o que eu posso dizer é que tudo isso está acontecendo por culpa dos humanos. A gente não precisaria se preocupar dos animais estarem passando novas variantes pra gente, se a gente não tivesse passado nada pra eles em primeiro lugar.
A Covid é apenas um dos exemplos, dos vários exemplos que a gente pode ver aí na história. Mas o caso dos hamsters especificamente me impressiona. Porque se eles estivessem sendo reproduzidos, criados, exportados e vendidos da maneira correta, nada disso estaria acontecendo. Porque é muito difícil controlar a transmissão entre animais que vivem em grupo. Mas hamsters são animais que devem viver sozinhos. Não era pra transmissão entre eles ser nem uma possibilidade direito. Porque não era pra eles ficarem entrando em contato uns com os outros. E é isso que me incomoda, ver mais de 2.000 animais sendo abatidos para controlar uma coisa que, se eles estivessem sendo criados da maneira certa, nem nunca teria acontecido. Para finalizar, eu quero que você entenda, você não precisa se preocupar. O seu hamster não vai passar nada para você. O que pode sim acontecer é o contrário. Você sai para trabalhar, você vai para a escola, o seu hamster não. Ele fica em casa bem quietinho e não tem chance dele te contaminar com nada. O seu hamster não vai passar nada pra você, porque se ele estiver sendo criado do jeito certinho, ele não tem nem onde pegar uma doença pra passar pra você. Mas, novamente, o contrário pode acontecer, então toma cuidado. Se vacina, usa máscara, mas é pra usar do jeito certo, gente. Isso não é o jeito certo, isso também não, isso também não, isso daqui também não é, o jeito certo é assim. E se você tiver algum sintoma, se isola de todo mundo. Inclusive do seu ratinho, do seu cachorro, do seu gato, enfim, de todo mundo mesmo. Eu tive Covid no ano passado, em abril, e eu fiquei isolada durante 15 dias de todo mundo, inclusive da Carinha. A minha irmã que cuidou dela pra mim, e eu senti muita saudade. Foi muito ruim ter que ficar longe dela, mas com certeza teria sido bem pior se eu tivesse passado alguma coisa pra ela e talvez tivesse deixado ela mal com isso. Enfim. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero que esse vídeo tenha ensinado coisas novas pra vocês. Ele foi um vídeo que me deixou muito orgulhosa da produção dele, e eu queria agradecer ao meu amigo Arthur Santos da Luz por ter me ajudado tanto, ele enriqueceu muito, muito, muito esse vídeo, conversando comigo sobre o assunto. E é isso, muito obrigada, não esquece de deixar o like aqui embaixo se você gostou, se inscreve no canal também, um beijo e tchau. Obrigada!